Ah, agora o Meet entrou direto. Beleza. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. Como eu estava falando antes, né? As correções das redações, elas estão lá no SIGA, tá? Qualquer dúvida pode me chamar, que às vezes, assim, eu tendo um tempinho, eu posso dar umas explicações, assim, mais personalizadas, dependendo do horário, tá? Com relação às atividades que estão sendo postadas, infelizmente, essa semana, aconteceu aquele problema lá no SIGA, né? Que eu não entendi, e nem o Saulo conseguiu me explicar o que aconteceu. Porque aquele questionário avaliativo, ele estava aberto desde o dia 8 de novembro, né, que eu coloquei as questões de literatura, de toda a parte de literatura que a gente tinha trabalhado até as vanguardas europeias, né. Aí, a minha intenção era fazer esse questionário, né, fazendo essa revisão para a gente começar com o modernismo. Por isso que eu coloquei ele lá desde o dia 8 de novembro, do jeitinho que estava no PAPE. Enfim, aí deu aquele problema, porque eu crio o questionário numa página, então eu acho que eu criei esse questionário na página do terceiro eletro. E aí, você cria uma vez só e compartilha com a outra turma. Então, ao compartilhar com a turma do terceiro info, o questionário ele não foi publicado, então ele não estava visível para vocês. E eu só fui ver isso no domingo, porque era o dia que fechava, aí eu abri lá, não tinha resposta de ninguém, eu falei assim, opa, o que está acontecendo, né? Nem o Gabriel respondeu, aí eu fui verificar, até o Gabriel me falou que não estava dando para ver nada, aí que eu fui verificar que ele não estava publicado, né? Infelizmente deu esse atropelo essa semana. Diz o Saulo que é porque talvez porque tenha tido uma atualização do sistema, e aí deu esse chabu todo aí. Mas, enfim, né, alheio à nossa vontade, fazer o quê, tá? Então, mas assim, eu estou tentando colocar nas atividades semanais esses questionários, eu estou tendo, assim, eu estou selecionando as questões, principalmente essas semanais que não valem nota, né? Valem a participação de vocês, né? Eu anoto tudo, vou pontuando, mas, e eu estou dando o feedback. Então, assim, quando você erra... Boa tarde, Ailana. Então, quando você né, faz a questão, você erra a questão, aparece o feedback mostrando, né, a análise da resposta correta. Então, assim, é uma forma também de você estar ali, né, estudando e revendo o conteúdo daquela semana, tá? Então, estou selecionando a dedo, tudo bem, Ailana? Selecionando a dedo essas questões, justamente, né, são questões do Enem, questões de outros vestibulares também, para vocês irem percebendo essas relações que são estabelecidas na interpretação desses textos, tá? Da literatura principalmente, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês com relação a isso, com relação a esses questionários dessa semana, que até ficou um pouco atropelado. Outra coisa, lá no SIGA eu também coloquei 2 PDFs lá, foi por minha conta, para quem quiser, tá? Não é assim, não é exigência para estudo, mas para quem quiser aprofundar nos estudos do modernismo, esse material que eu gosto muito, que é de um livro de literatura que eu tenho, então, assim, ele traz os detalhes das obras, então, assim, de vez em quando eu vou colocar esse PDF lá, para vocês, quem quiser aprofundar no estudo do modernismo, que é muito importante, eu já falei por quê, né? Aí tem essa oportunidade lá, tá? Além do próprio livro didático que vocês têm, né? São coisas a mais lá do que vocês têm no livro didático, tá? Então, é isso que eu queria, essas questões práticas que eu queria colocar para vocês. Alguma dúvida? Alguma questão com relação a isso? Mariana. Boa tarde, Mariana. Então, tá. Beleza, Leandra. Então, tudo tranquilo, né?
Então, saindo dessas questões burocráticas, né? O questionário que está lá, o questionário avaliativo, ele vai até as vanguardas, né? A parte da literatura que a gente viu até então, tá? E aí, essa parte de o pré-modernismo, né? O parnasianismo, o simbolismo e o pré-modernismo. E aí, a partir de agora, a gente vai, né? A partir dessa semana, a gente entrou no modernismo, né? Então, para a gente abordar esse tópico tão importante, né, que é o modernismo, e que sofre, que traz tantas influências de toda a literatura, né, que se tem notícia desde o período medieval. Então, por isso que o modernismo é tão importante, porque ele vai fazendo essas misturas. Então, volta e meia, quando a gente for analisar alguns textos, nós vamos perceber essas misturas, né? Esse sincretismo, para usar uma palavra da literatura, né? Esse sincretismo. Mas, quando a gente trata de um período inicial do modernismo, a gente tem que estabelecer uma relação com as vanguardas, né? Então, eu fiquei muito feliz também com as contextualizações que vocês fizeram nos textos, trazendo as vanguardas, vocês fizeram muito bem, tá? Essa relação das vanguardas com a contextualização e com o repertório nos textos, gostei muito, que eu coloquei, né? Gostei muito da evolução de muitos colegas, tá? E é isso. Eu queria mesmo que vocês olhassem, né? Alguns aqui também, que vocês olhassem a correção lá, tá? As minhas anotações, os meus comentários. Porque tem algumas questões lá que eu observei, que tem alguns alunos que estão seguindo um determinado modelo. Não sei de onde que é esse modelo, mas tem um uso lá linguístico que não está correto. Então, eu coloquei lá por que ele não está correto. Mas, se vocês tiverem dúvida, depois é só me perguntar, tá? Beleza? Para tomar cuidado com essas coisas também, tá? Então, é isso que eu queria falar. Então, a gente vai passar, então, agora, para falar um pouco desse início do modernismo. E, para isso, eu trouxe um poema do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um autor português, né? É um representante, digamos que é um representante maior, né, dessa primeira fase, desse período de construção do modernismo em Portugal, e, consequentemente, como nossa literatura, né, ela sempre, né, ela se baseou, ela sempre veio influenciada por um modelo, principalmente de Portugal, né, nós temos realmente também essa influência, mas é uma boa influência, né, no caso do Fernando Pessoa, e a gente vai entendendo um pouco o Fernando Pessoa e a obra dele, a gente está entendendo todo esse processo de construção do modernismo também no Brasil, tá? Sempre pensando em todo aquele movimento de início de século, né? Aquela problemática de Primeira Guerra Mundial, que as vanguardas muito bem abordaram, né? Que o surrealismo trouxe a questão do trabalho com o inconsciente. Então, isso tudo a gente percebe nesse início de modernismo, tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui o texto, eu vou ler o texto, vou tentar dramatizar o texto, tá? Mas, para poder demonstrar para vocês essa questão que é muito importante para o nosso modernismo, essas características principais do nosso modernismo, tá? Bom, o poema, ele se chama Poema em Linha Reta. Depois a gente vai entender por que ele tem esse nome, tá? Mas ele é do Álvaro de Campos, que é um heterônimo do Fernando Pessoa. Também nós vamos entender o que vem a ser esse heterônimo. Então, vamos lá. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.
E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Chegando. Oi, oi. Peraí. Gabriela. Beleza. Tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipe, meus irmãos, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, porém ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Então, esse poema, Daiane, que chegou agora. Esse poema, né, que eu coloquei aqui, é um ótimo repertório para redação. Por quê? Porque ele fala das relações humanas e ele traz nele, não é, uma questão que está diretamente relacionada a uma primeira característica do modernismo, que é a oposição aos movimentos, não é, de influência clássica que vigoraram, né, no século XIX. Então, é uma oposição muito clara a toda aquela perspectiva do parnasianismo, não é? Distante de uma realidade social, do simbolismo que tinha, não é, aquela valorização que primava, né, pela valorização da forma, do aspecto formal da poesia, né, da adoção dos sonetos como forma fixa, e a gente percebe, né, batendo o olho nesse poema, é um poema longo, é um poema sem uma regularidade, como a regularidade do soneto, então, assim, versos livres, né, que não tem uma medida exata, como tinha, né, o simbolismo, por exemplo. Então, ele vem, e nessa linguagem acelerada, como é própria, por exemplo, do movimento de vanguarda futurismo, não é? Principalmente porque o Álvaro de Campos, que é o heterônimo do Fernando Pessoa, ele era um adepto do futurismo. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, a gente tem um poema em linha reta para dizer o quê? Né? Sob esse aspecto, primeiro da literatura, né? De que dessa oposição em relação aos movimentos que dominaram, né? Que predominaram no século XIX, tá? Uma oposição ao romantismo, ao próprio realismo naturalismo, né? Ao parnasianismo e ao simbolismo. Então, é essa oposição na forma e no conteúdo da poesia. Então, é uma poesia diretamente relacionada com a realidade, né, social, com a sociedade burguesa, que vivia de aparências,
né? Então, você tem aqui, ele inicia dizendo, nunca conheci quem tivesse levado porrada, né? Eu tenho me agachado à possibilidade do soco, ou seja, ele está reconhecendo falhas que são humanas, ele é covarde, né? Mas as pessoas não têm essa... não reconhecem as suas falhas, as pessoas querem parecer, né, para os outros como príncipes, né, todos eles príncipes na vida. Então, essa oposição, literalmente falando, né, na literatura, essa oposição aos movimentos anteriores, e esse posicionamento diante da vida e do mundo, de todo um contexto social, né, que predominava naquela época na Europa, né, e consequentemente depois também no Brasil, com outras abordagens, com outras questões. Mas o Fernando Pessoa, na literatura portuguesa, ele é um grande representante dessa nova literatura que é produzida a partir do modernismo. E essa nova literatura que é trazida aqui, né, ele traz dizendo, né, que essa realidade, ela se desintegra, né, em facetas isoladas e contraditórias. Então, o ser humano, ele é contraditório, o ser humano, ele, às vezes, né, ele não tem paciência nem para tomar banho, mas ele não reconhece isso, né, ele tem enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, ou seja, ele se perde, né, ele não consegue acompanhar esse ritmo das coisas, mas ele quer dizer que consegue. Então, é essa a abordagem que o Fernando Pessoa, né, que o heterônimo Álvaro de Campos, na verdade, traz aqui, né, no poema Em Linha Reta. Ou seja, né, como se as pessoas todas andassem, né, em linha reta, as pessoas todas seguissem determinados padrões, determinadas etiquetas, elas são obrigadas a seguir esses determinados padrões, essas determinadas etiquetas. Mas o ser humano não é isso. O ser humano é um ser contraditório, o ser humano não anda em linha reta, o ser humano, né, ele está sempre fazendo andando em curvas, né? Então, é isso que ele quer demonstrar, que ele é gente. Ele está perguntando aqui, onde é que há gente no mundo? Eu sou gente, eu sou falho, eu sou covarde, eu sou vil, né? Eu não tomo banho tem hora. Então, é isso que ele tá dizendo aqui, né, com relação a essa sociedade aparente, né, com relação a isso. Então, é uma maneira de demonstrar para vocês, né, através do poema Em Linha Reta, e vocês percebam, né, ele começa o texto com uma palavra que é uma palavra, digamos, né, para a época. Então, para nós aqui nem tanto, século XXI, todo mundo fala porrada, que vai levar porrada, que não sei o quê, né? Mas você imagina, início do século XX, um poema que começa com esse verso, né? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Então, assim, né, uma linguagem mais direta, mais objetiva, né, sem relação com aquela exigência formal, principalmente do parnasianismo e do simbolismo do final do século XIX, tá? Então, a gente tem esse principal representante, que é o Fernando Pessoa, no modernismo em Portugal, e ele tem determinadas particularidades, justamente nesse processo de criação, que traz uma nova perspectiva para a literatura, justamente por considerar que essa realidade, ela se desintegra, né? A realidade, ela não é uma só, ela se desintegra em várias facetas, né? Que são isoladas e, ao mesmo tempo, contraditórias. Então, ele, como poeta, ele, como artista, ele também tem muitas faces. Então, que ele coloca nesse pensamento, a única maneira de ter sensações novas é construir-te uma alma nova. E o único meio de haver coisas novas, de sentir coisas novas, é haver novidade no senti-las. Muda de alma como? Descobre-o tu. E ele, querendo mudar de alma,
de Áries, por conta de tudo aquilo que ele, né, que ele viveu, que a sociedade, de um modo geral, né, vivia naquele período pré e pós Primeira Guerra Mundial, com, né, com países na Europa assolados, em dívidas, e o povo na miséria, na fome, como nós vimos, e vocês, né, referenciaram muito bem nos textos. A gente tem um Fernando Pessoa que é múltiplo, que se mostra múltiplo. Então, ele tem, na criação, os heterônimos. Não são pseudônimos, porque a gente tem na literatura, né, por exemplo, no arcadismo, lá do século XVIII, os poetas, eles criavam pseudônimos, quer dizer, nomes falsos, né, para produzir a sua poesia. Por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga dizia que ele era o Dirceu e cantava para sua Marília. O Cláudio Manuel da Costa era o Glouceste Saturnio, que cantava para sua Anise. Mas o Fernando Pessoa não, ele cria heterônimos, quer dizer, hétero, que é diferente, ônimo, nome. Então, são nomes diferentes, são personalidades diferentes numa pessoa só, num artista só. Então, existe o Fernando Pessoa por ele mesmo, que nós chamamos, a literatura chama de ortônimo. Eu estou aqui com ele na foto, né? Esse texto, Mar Português, representa essa linguagem, esse conteúdo, representa o ortônimo Fernando Pessoa, que era um nacionalista, não é? Que tinha essa perspectiva de valorizar, né, a sua terra. Então, nessa perspectiva nacionalista, ele retoma um pouco outros movimentos. Então, ele vai retomar Camões, do classicismo, né, na valorização, quando Camões cria os Lusíadas, Camões traz essa perspectiva de valorizar, né, os grandes feitos, as grandes navegações do povo português através dos Lusíadas, e influenciado pelo classicismo do século XVI, né? Fernando Pessoa retoma essa perspectiva. Então, esse modernismo, não é, de muitas facetas, e essas facetas representadas, ora pelo ortônimo, Fernando Pessoa ele mesmo, ora pelos seus heterônimos, ou seja, essas personalidades que ele cria para representar diversas facetas que são também contraditórias e que pertencem à alma humana, né? O ser humano, ele não anda em linha reta, o ser humano não é, né? Ele é, às vezes, muito contraditório, sim, né? Então, é isso que ele quer demonstrar. Mar Português é um poema que representa isso. E tem dois versos aqui que eu gosto muito, e é por isso que eu coloquei essa foto. Ele diz assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Bom, esse poema, né, apesar de demonstrar uma faceta do Fernando Pessoa mais atrelada a um lado mais romantizado, né, dessa questão do nacionalismo, desse nativismo, dessa valorização das grandes navegações do povo português, já, né, cá no início do século XX, a gente tem uma mensagem que ele transmite, né, essa referência a que as coisas, né, as coisas na vida, as coisas que a gente busca, né, conquistar, os nossos objetivos, a gente nada na vida vem fácil, né, no estalar de dedos, como se tudo, né, como se fosse somente, né, desejar, partir do princípio do desejo, que as coisas acontecem. Não. Você precisa passar além do bojador,
que é isso, né? O bojador é um cabo, conhecido como Cabo da Morte, né? Um cabo na região do Marrocos, que na época, em 1400 e pouco, na época do início das grandes navegações, ninguém conseguia, nenhum povo conseguia ultrapassar aquele Cabo da Morte, e aí um português conseguiu, com a sua nau, com poucos homens, ele conseguiu passar do bojador, e daí, né, todo o processo de navegação portuguesa, de conhecimento de outras terras na Ásia e na África, partiu dessa conquista, né, de ter conseguido ultrapassar o bojador. Então, né, ultrapassou esse obstáculo. Então, a gente tem vários obstáculos na vida, né, e várias coisas que a gente pensa assim, eu não vou conseguir, mas consegue. E eu coloquei essa foto aqui, né, quando eu bati o olho no texto e eu trouxe essa foto, para mostrar para vocês que, principalmente nos estudos, né, o estudo, ele para lugares que a gente nunca imaginou. Eu fico até um pouco emocionada com isso, porque, assim, no meu caso, né, eu trabalhei muitos anos, e quando eu fui para o IFE, há 10 anos atrás, eu vim para o IFE, e aí eu tive a oportunidade de continuar estudando. Eu sempre gostei muito de estudar, e eu tive essas oportunidades. Então, assim, quando eu entrei no doutorado também, o doutorado exige muito da gente isso também, de publicar, de apresentar muito trabalho em congresso, da gente, né, a gente viaja muito. E aí, o meu estudo me levou para Portugal, para apresentar um trabalho lá na Universidade do Porto. E aqui eu tirei essa foto. Né? Há 4 anos atrás, estou 4 anos mais nova aqui, mas é isso que eu queria mostrar para vocês, que tudo vale a pena se a alma não é pequena. E o estudo leva a gente para lugares que a gente não imagina, né? Eu nunca imaginei de chegar um dia em Portugal, né? E chegar aqui, isso aqui é uma pastelaria, tá, gente? Lá na cidade do Porto. Nessa pastelaria tem a primeira edição do livro Mensagem, que foi o único livro que o Fernando Pessoa publicou em vida. Então, essa a perspectiva que eu tenho, e eu trouxe o Fernando Pessoa para falar isso para vocês aqui, né? Para vocês não desistirem nunca, não desistam dos estudos, porque o estudo, ele leva a gente para muitos lugares, tá? Podem não ser lugares físicos, mas o conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço, né? Então, é muito importante isso. A gente tem aqui, por exemplo, na nossa sala, 2 estagiárias do curso de letras de São João del Rei, as 2 Daianes, cada uma tem uma profissão, cada uma, né, tem uma colocação, mas que resolveu estudar, voltar a estudar, estão cursando aí letras, né, pretendendo outros saltos, né, então a gente tem essa perspectiva, então não deixem de pensar nisso, tá? Que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Tá bom? Bom, enfim, então esse é o Fernando Pessoa, ele mesmo, tá? Esse Fernando Pessoa que é nacionalista, que tem essa perspectiva nacionalista. Ele cria, e ele tem, né, depois, como eu disse para vocês, Mensagem foi o único livro dele publicado em vida, mas depois vários estudiosos reuniram vários textos dele, ele era um estudioso, ele fazia muitas anotações, ele era desenhista, e ele gostava de astrologia, estudou muito, e desenhava mapa astral, e tudo mais. Ele tem vários heterônimos, ou seja, é como se fossem várias personalidades numa pessoa só. Mas os 3 mais famosos são o Álvaro de Campos, que é o autor do poema em linha reta, que eu li anteriormente, tá? E para cada heterônimo, ele criava uma biografia, porque na composição daquelas poesias relacionadas a essa determinada personalidade, ele trazia essa biografia desse autor. Então, muito na perspectiva também da influência da psicanálise, não é?
de todo aquele estudo freudiano do inconsciente, do subconsciente, no século, a influência, né, do século XIX. Então, a gente tem o Álvaro de Campos, nascido no extremo sul de Portugal, ainda tem data de nascimento, né, estudou engenharia naval, não exerceu profissão por não poder suportar viver confinado em escritórios. Então, o Álvaro de Campos, ele era um adepto do movimento de vanguarda futurismo. Por isso, na poesia, né, em linha reta também, no poema em linha reta, ele traz essa perspectiva. Mas é uma visão ele traz uma visão muito inconformada com o tempo, muito inconformada com todos os problemas sociais do mundo. Então, por isso que o Fernando Pessoa, ele é o próprio modernismo, né? Por esses heterônimos. Então, ele diz em Tabacaria, por exemplo, é um poema enorme, só trouxe um trecho aqui. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Então, é um trecho que demonstra essa visão um pouco inadaptada, né? Um pouco fatalista do mundo, um ser que não é adaptado àquela realidade, àquela sociedade. Ele está, né, fora dos padrões. É o que a gente pode ver no poema em linha reta também. Então, esse é o Álvaro de Campos, esse poeta futurista, né, com essa linguagem acelerada, né, sem esse apego à forma, com os versos livres, com a composição livre, com uma linguagem mais objetiva, né? É um heterônimo bastante modernista. O outro heterônimo dele é o Alberto Caeiro, também tem uma biografia, né? Órfão de pai e mãe, só teve instrução primária e viveu quase toda a vida no campo, sob a proteção de uma tia. Então, o Alberto Caeiro, como eu falei para vocês, o modernismo a gente vai perceber esse sincretismo, essa mistura. Então, um pouco, ele vai trazer influência, por exemplo, do arcadismo, que, né, o movimento literário lá do século XVIII, que tinha como plano de fundo a natureza, né, essa relação do homem com a natureza. Então, o Alberto Caeiro, ele traz essa perspectiva de contato direto com a natureza, do bucolismo, que é essa característica do arcadismo, né? Então, daí a gente pode perceber por que o modernismo ele é sempre abordado na prova do Enem, por causa dessa relação que ele traz com os outros movimentos todos. Fernando Pessoa é ótimo para isso. Então, ele traz o guardador de rebanhos nessa perspectiva bem árcade, né? O rebanho é os meus pensamentos e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Percebam, essa relação com a natureza, né, essa referência ao rebanho, mas, ao mesmo tempo, ele traz características do simbolismo, né, a sinestesia, essa relação com os órgãos, a figura de linguagem que traz essa relação com os órgãos dos sentidos, né, essas sensações. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. Olha, sinestesia visual e olfativa. E comer um fruto é saber-lhe o sentido, a sinestesia palatar, né? Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Veja como o Alberto Caeiro, ele é diferente desculpa, gente.
falhou aqui, o Alberto Caeiro, ele é diferente do Álvaro de Campos. Esqueci o nome do homem. Então, a gente tem essa relação, né? Um futurista, um fatalista diante da vida e do mundo, e o Alberto Caeiro, que é esse reconhecimento dessa relação com a natureza, dessa relação com esse espírito bucólico e desse reconhecimento dessa felicidade, nessa interação com a natureza. Então, muito diferente, essa personalidade muito diferente do outro, né? E isso, uma pessoa só que escreveu, né? Isso tudo. E a gente tem, por fim, o Ricardo Reis, que é outro heterônimo dele, que é natural da cidade do Porto, linda cidade do Porto. Ele teve formação na escola de jesuítas e estudou medicina, mas ele era monarquista e se exilou no Brasil por não concordar com a proclamação da República Portuguesa. Então, por ser monarquista, ele veio parar onde? Ele veio parar no Brasil, né? E a gente tem aqui até hoje, século XXI, gente com esse pensamento monarquista, né? Então, fazer o quê? Mas ele tem uma abordagem também, voltando, fazendo essa retomada que o modernismo faz com outros movimentos, ele vai retomar o ideal do Carpe Diem. O Carpe Diem, que é abordado também pelo Barroco, no século XVII, e pelo Arcadismo, né? Que vem a ser o Carpe Diem. Aproveite o dia. Essas máximas latinas, né? Que eram abordadas lá no século XVIII, século XVII, que são retomadas aqui pelo Ricardo Reis. Então, ele diz que o passado é o presente na lembrança. Se recordo quem fui, outrem me vejo, e o passado é o presente na lembrança. Quem fui é alguém que amo, porém somente em sonho. E a saudade que me aflige a mente não é de mim nem do passado visto, senão de quem habito por trás dos olhos cegos. Nada, senão um instante me conhece. Minha mesma lembrança é nada, e sinto que quem sou e quem fui são sonhos diferentes. Então, ele aborda aqui temáticas, né, da cultura clássica, essa efemeridade das coisas, essa efemeridade do mundo, ou seja, tudo é passageiro no mundo, então eu preciso aproveitar o momento presente, o tempo presente, as coisas que me são colocadas. Então, são 3 personalidades, né? O Ricardo Reis, o Alberto Caeiro e o Álvaro de Campos, 3 personalidades dentro de uma pessoa só. Aliás, muitas outras, mas que, né, cabe para nós aqui são essas 3, e o Fernando Pessoa por ele mesmo, né, esse ortônimo, que traz o modernismo como ele é para nós, tá? Então, essa abordagem que eu queria trazer para vocês, hoje, do Fernando Pessoa, para mostrar para vocês, né, essas principais características do modernismo, que ao mesmo tempo, ele, num primeiro momento, principalmente no Brasil com a Semana de Arte Moderna, vem como uma ruptura. Ele vem para quebrar, né, essas barreiras, para passar além do bojador, né, como diz o Fernando Pessoa. Mas, depois, quando a poeira se assenta, os, né, artistas do movimento modernista, eles vão, né, de uma forma ou de outra, trazendo essas influências de outras épocas, de outros tempos. E é isso que a gente vai poder perceber com o modernismo. É isso. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa, alguma colocação? Eu vou aproveitar que outras pessoas chegaram depois só para falar, né? Para olhar a minha correção lá, gente, tá? Olha lá com carinho, porque eu faço com todo carinho. Eu quero que veja o que eu corrigi, o que eu coloquei de comentário, tá bom? Tem alguma dúvida, gente? Vocês querem colocar alguma coisa ou tá certinho? Quer perguntar alguma coisa dessas questões burocráticas aí? Pode perguntar. Aproveita. Certinho? Tudo certo, Tatiana? Beleza, então, gente. Então, eu vou me despedir de vocês, eu vou cancelar a gravação aqui,
tá? Muito obrigada pela presença de vocês.